Uma grande mudança estrutural pode estar acontecendo nos mercados neste momento. Essa é a conclusão que grandes investidores, alguns com décadas de experiência, estão tendo diante desse momento tão turbulento dos mercados. Esse, inclusive, foi o tema do último memo escrito pelo Howard Marks, investidor que tem 53 anos de experiência no mercado e que foi publicado na última semana e gerou bastante repercussão. Ele disse que em 53 anos de história no mercado, ele só viu duas grandes mudanças radicais no rumo das coisas. E agora a gente pode estar passando pela terceira grande mudança. Mas o que de fato é essa mudança? O que está acontecendo? E o mais importante, como é que isso impacta a sua vida e os seus investimentos? Isso e mais um pouco a gente vai responder agora aqui nesse vídeo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Thiago Salomão, fundador do Market Makers, e se você gosta de conteúdo sobre investimentos e mercados financeiros, já se inscreve no canal que toda semana eu estou aqui trazendo um novo insight para vocês. Combinado? Então bora pro vídeo. Se você já acompanha os nossos podcasts, já deve ter percebido que algo estranho está acontecendo no mundo. Dá para ver até pelo tom que os nossos convidados têm trazido para explicar o que está acontecendo nos mercados, que na verdade pouca gente sabe explicar. Mas como é que a gente chegou até esse momento tão difícil de explicar? Bom, a gente tem que voltar 40 anos no tempo, mas eu prometo que vou resumir em 2 minutinhos essa história. Entre 1980 e 2020, a taxa de juros americana teve uma queda de 2.000 pontos base, saindo de 20% para próximo de zero. E ficou zerada por muito tempo. É bom ter isso em mente porque isso ajuda a explicar boa parte do movimento de valorização dos ativos de risco e outros investimentos mais exóticos. Esse movimento se acentuou em 2008, quando o Federal Reserve, o Banco Central Americano, reagiu à crise do subprime, zerando a taxa de juros e anunciando uma série de estímulos para animar a economia americana. Essa crise ficou conhecida como crise do subprime. Se você não faz ideia do que é isso, sugiro você assistir o filme The Big Short. Mas voltando ao efeito prático nos mercados. O Fed zerou a taxa de juros e anunciou vários programas como o Quantitative Easing, que basicamente ele injetava dinheiro na economia, fazendo com que o sistema se recuperasse depois da forte crise. E como a inflação ficou muito baixa por muito tempo, o Fed ficou à vontade em deixar esses estímulos e o juro zerado por mais de 10 anos na economia americana. E qual o efeito prático disso? A gente teve a mais longa recuperação econômica que tem datado na história. E o efeito disso acabou sendo o reflexo do que a gente está vendo hoje. Nesse período de juros muito baixo, basicamente tudo que era investido acabava dando um retorno. Isso fez com que investidores tivessem menos pudor em investir em coisas arriscadas e até as próprias empresas tivessem mais vontade de captar dinheiro, né? Porque mesmo que não dessem resultado no curto prazo, os investidores estavam dispostos a deixar esse dinheiro até esperar um resultado positivo que, em alguns casos, nem chegou a vir. Tem até um provérbio oriental que ajuda a resumir muito bem o que aconteceu, né? Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. A gente claramente passou por um tempo muito fácil e criou homens mais fracos. E agora a gente vai passar por tempos muito difíceis e a taxa de juros vai ajudar a disciplinar um pouco os investidores. Essa taxa de juros não ia ficar baixa por tanto tempo. O Fed até tentou retirar esses estímulos e subir os juros por volta de 2020. Mas aí quando veio a Covid, ele voltou a injetar estímulos. Só que em 2020, esse efeito foi diferente, porque ele colocou muito dinheiro na economia, mas foi uma época que começou a faltar produtos, né? Os insumos não eram mais produzidos como antes. E com muito dinheiro na economia e poucos bens a serem ofertados, isso fez com que o preço subisse e a inflação, que até o momento não era um problema, apareceu rapidamente. A inflação surgiu em 2021 e o Fed chamou ela de transitória. Mas em 2022 ela começou a surgir com mais força e obrigou o Banco Central americano a subir os juros de zero para o patamar atual de 5,25% e 5,5%. Uma das altas de juros mais fortes que a gente tem na história. Isso não aconteceu agora, mas os efeitos parecem que estão causando da noite para o dia suas consequências no mercado. De agosto para cá, a gente percebe que as taxas de juros longas nos Estados Unidos, com vencimento em 2, 10 ou até 30 anos, estão subindo cada vez mais, renovando máximas históricas.
que isso significa, né? Qual o sinal que isso passa para o mercado? Os investidores estão cada vez mais preocupados com o futuro da economia americana. Tem um efeito técnico aí também, que os títulos de dívida do governo, né, as treasuries, estão sendo ofertadas, mas tem menos dinheiro na economia para comprar esses títulos, né? Tanto nos Estados Unidos como até a China, que por muito tempo foi um destino dessas treasuries, tem investido menos nisso. Então, esses próprios títulos têm que aumentar a sua taxa para atrair novos investidores. Mas a consequência a gente está vendo agora nos mercados. A taxa de juros longa nos Estados Unidos está ficando cada vez mais alta. O efeito prático disso no mercado é que, se os Estados Unidos são o porto seguro dos investidores, onde eles tratam quase como um investimento sem risco, e ele está pagando cada vez mais um rendimento maior, então todos os outros investimentos no mundo acabam sendo impactados. Em outras palavras, eles têm que subir o seu rendimento para que ele atraia os investidores. Por isso que bolsa, de maneira geral, e economias emergentes ou outras economias menores que os Estados Unidos ou menos confiáveis acabam sofrendo nesse momento e podem passar pelo que a gente está vendo de uma grande mudança estrutural. Alguns investidores estão chamando isso como uma nova realocação de grandes portfólios, né? E isso pode fazer com que economias que antes não faziam tanto parte da carteira dos investidores, por pagarem muito pouco juros, agora vão passar a fazer parte porque o juro está pagando muito mais. E a consequência pode ser mais dinheiro nas treasuries americanas, principalmente aquelas de curto prazo, e menos dinheiro em todo o resto do mercado, tudo que é mais arriscado que isso. Que acaba sendo bolsa, a própria renda fixa americana, só que de mais longo prazo, enfim, investimentos que têm ou uma duration maior ou um risco maior. A grande dúvida que permeia os investidores hoje é por quanto tempo que essa taxa de juros longa dos Estados Unidos vai continuar alta. E isso ninguém sabe a resposta, né? A gente percebe até nas próprias projeções do Federal Reserve para o futuro da taxa de juros. Para 2025, tem gente que acha que os juros vai voltar para 2,5% e tem gente que acha que os juros vai ficar ali perto de 5%. Então, entre os próprios membros votantes do Fed, você percebe que não há um consenso sobre para onde que a taxa de juros vai. Por conta dessa incerteza, a consequência a gente está vendo agora. Ninguém sabe direito para onde vai, então os investidores estão cada vez mais reduzindo o risco das suas carteiras. É cada vez mais comum ver investidores que estão ou com a carteira super diversificada ou o dinheiro em caixa mesmo, esperando alguma sinalização mais clara. Mas o fato é que de agosto para cá, as coisas pioraram e muito. E como isso pode impactar a sua vida ou a sua carteira de investimentos? Se a taxa de juros americana ficar alta por mais tempo ou simplesmente não cair, isso deve impactar a política monetária no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente tinha a expectativa da Selic, que já está numa tendência de queda, continuar caindo, podendo chegar abaixo de 10%, ou até 9%, 8% ou até 7%, algumas projeções chegaram a apontar. Isso tudo pode ficar em risco num cenário em que o juro longo americano pode atrapalhar toda essa dinâmica de queda de juros mundo afora. Isso não é um sinal que a Selic a um dígito ficou para o passado ou que isso não vai atrapalhar em nada. O grande ponto é que tem uma interrogação enorme na cabeça dos investidores nesse momento e que pode durar ainda algumas semanas ou até alguns meses. Para alguns investidores, essa mudança estrutural já está acontecendo. Para outros, isso é questão de tempo. Mas e para você? O que você está fazendo com a sua carteira nesse momento de incerteza? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. E a cada semana a gente está trazendo um convidado novo para nos ajudar a responder essa grande dúvida que permeia os investidores. Então, se você quer ficar por dentro do que está acontecendo no mercado, toda quinta-feira, 18 horas, tem um episódio novo no podcast do Market Makers aqui no YouTube ou na sua plataforma preferida de podcast. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal. Toda semana eu estou aqui de volta trazendo um insight de investimento e toda quinta-feira, 18 horas, tem podcast novo no Market Makers. Até a próxima!